Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num negócio gigante. Um dos temas mais fascinantes e intensamente debatidos de toda a teologia cristã, a escatologia e a famosa promessa da segunda vinda de Cristo. Seja por pura curiosidade histórica ou por uma convicção pessoal profunda, entender como diferentes tradições enxergam o fim dos tempos é algo que simplesmente mexe com a cabeça da humanidade há milênios. O nosso objetivo hoje é pegar todas essas teorias complexas, os debates acalorados e transformar tudo isso numa narrativa super clara e fácil de acompanhar. Bora lá? Então, indo direto ao ponto, a pergunta de R$ 1.000.000 que sempre fica no ar é: quando é o fim de tudo? E o que vai rolar exatamente quando ele chegar? A escatologia, que no fim das contas é o estudo das últimas coisas, tem fama de ser um verdadeiro labirinto, cheia de símbolos complexos, feras e trombetas. Mas relaxa, hoje nós vamos desatar esse nó juntos. Vamos ver não só onde todas as correntes concordam plenamente, mas também mapear, de forma totalmente imparcial, onde o debate pega fogo entre as denominações. E, para a gente não se perder no caminho, dá uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a promessa do retorno. Depois, o propósito da vinda. Em seguida, as divergências escatológicas, o milênio e as promessas. E, para fechar, como viver até lá. Simples, rápido e direto. Beleza, começando pelo nosso ponto número 1, a promessa do retorno. Sabe de uma coisa? Antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, tem um terreno muito firme aqui. Existe um acordo universal entre praticamente todas as tradições cristãs de que esse retorno não é uma metáforazinha, não. É literal, é físico, é uma promessa inegociável dentro da fé. E para explicar isso, o arqueólogo Rodrigo Silva tem uma analogia que ilustra a situação de um jeito sensacional. Ele compara as falas de Jesus com os costumes de casamento lá do Antigo Oriente Médio. Funciona em 3 etapas. No passado, o noivo pagava um dote para garantir o compromisso com a noiva, o que seria o equivalente ao sacrifício na cruz. No presente, ele volta para as terras do pai para construir a casa e preparar o lugar deles. E no futuro, rola o retorno literal, onde ele volta de surpresa para buscar essa noiva de vez. É literalmente a estrutura de um casamento antigo. Mas aí a gente para e pensa, poxa, essa promessa é tão garantida assim? Por que está demorando tanto tempo? É aqui que entra um conceito incrível tirado da carta de 2 Pedro e que o Hernandes Dias Lopes explica muito bem. Para Deus, o relógio não bate como o nosso. Um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. É o que chamam de eterno agora. Então, o que a humanidade olha no calendário e enxerga como um atraso, os textos descrevem como um ato de pura paciência. É o Criador dando um respiro, esticando o tempo para que a humanidade tenha uma chance real de arrependimento. O que nos empurra direto para o ponto 2. O propósito da vinda. Se a promessa está de pé, por que exatamente Cristo precisaria voltar de corpo presente? A resposta, pegando a visão da Igreja de Deus Unida, é bem objetiva. Tem negócios inacabados por aqui, que exigem intervenção direta. Olha só os propósitos. Primeiro, cumprir profecias do Antigo e do Novo Testamento. Segundo, de forma muito pragmática, puxar o freio de mão para salvar a humanidade de se autodestruir numa guerra global total. Terceiro, ressuscitar e transformar os fiéis. Quarto, manifestar poder e glória absolutos. Quinto, assumir de fato um governo literal sobre todas as nações. E sexto, exaltar e restaurar Israel. Ou seja, a intervenção física é vista como a única saída possível para interromper o ciclo destrutivo que a gente vive. Entrando agora no ponto 3, as divergências escatológicas. Agora sim, é aqui que aquele consenso amigável acaba e a teologia se ramifica. Como repórteres totalmente neutros dessa história, o que é fascinante observar é como o momento exato e a cronologia do arrebatamento são intensamente disputados. Nós não estamos aqui para dizer quem está certo, beleza? Só repara no panorama. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é tirada da terra antes de um caos de 7 anos. Os mesotribulacionistas acham que isso acontece bem no meio desse período. Já os pós-tribulacionistas dizem que os fiéis passam por todo o sufoco e o arrebatamento rola num pacote só junto com a segunda vinda, lá no final. E ainda temos o amilenismo, que enxerga o evento de uma forma bem simbólica, totalmente ligada à ressurreição geral. É um espectro riquíssimo de visões. O que nos leva perfeitamente para o ponto 4. O milênio e as promessas. O livro de Apocalipse fala de um reinado de 1.000 anos, e as interpretações moldam visões de mundo completamente diferentes.
Presta atenção nesse contraste de ideias. De um lado, o dispensacionalismo clássico enxerga esse milênio como algo literal no futuro geográfico e político. E eles separam bem as coisas. A igreja é um grupo e a nação de Israel é outro, com tratamentos separados. Do outro lado da moeda, o amilenismo vê esse milênio não como um futuro cronológico, mas como uma realidade agora. Para eles, a igreja é o verdadeiro Israel, formando um único povo de Deus, sem essa divisão e reinando espiritualmente hoje. São duas leituras diametralmente opostas, nascendo do mesmíssimo texto. E finalmente chegamos ao nosso último ponto, o 5. Como viver até lá. Vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Não adianta nada montar o quebra-cabeça intelectual dos anos finais se não soubermos o que fazer hoje, certo? E todos os teólogos concordam que a escatologia exige ação prática. A igreja primitiva resumia isso de forma genial numa palavra aramaica, maranata. O significado é "Vem, Senhor". Mas olha só, não é um convite para cruzar os braços e ficar olhando para as nuvens esperando a mágica acontecer. É uma postura ativa. A pregação, a busca por uma vida ética, tudo isso é visto como uma forma não só de aguardar, mas de literalmente apressar o fim dos tempos. É prontidão total junto com trabalho duro no presente. E é justamente por isso que brincar de adivinhar o futuro é uma tremenda furada. Autores conceituados como Luciano Subirá e o Hernandes Dias Lopes batem na tecla de que tentar marcar o ano ou o dia é totalmente antibíblico. O texto original é claríssimo, vai ser como um ladrão, do nada, pegando a todos de surpresa no momento de aparente normalidade cotidiana. O objetivo bíblico nunca foi entregar um mapa do tesouro para descobrir a data secreta, mas sim garantir que se viva preparado todos os dias. Então, o ponto crucial aqui é derrubar certos mitos populares. Sabe aquela ideia da cultura pop impulsionada por franquias como Deixados pra Trás, de que vai rolar o arrebatamento e quem ficar vai ter um longo período de repescagem para tentar de novo? Pois é, o Luciano Subirá alerta fortemente sobre isso usando a parábola das 10 virgens. A mensagem real do texto não tem nada de romântica, é de urgência absoluta. A porta se fecha e o acesso acaba. A prontidão é exigida no agora, sem nenhuma garantia de uma segunda chance cinematográfica para quem deixou para a última hora. Isso traz toda a nossa análise de volta para nós mesmos. Não é mais sobre debater gráficos difíceis, tribulações ou milênios no futuro. Diante de todas essas promessas antigas e da incerteza sobre o amanhã, a grande pergunta que fica martelando e que deve ecoar para todos nós hoje é incrivelmente simples e provocativa. Se a cortina desse grande palco se fechasse de surpresa no dia de hoje, a verdadeira prontidão existiria? Estaria tudo em ordem? Vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima análise.